Pteridófitos, segundo grupo do reino Plantae, tem como representantes samambaia, xaxim e avenca. Esses vegetais são ditos vascularizados porque apresentam vasos condutores de seiva. Essa seiva será conhecida como seiva bruta, representada por água e sais minerais, e quem vai fazer o seu transporte é o xilema, da parte inferior da planta para a parte superior. O segundo vaso, conhecido como floema, ele vai transportar a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Essa seiva, ela vai ser conduzida da folha, ou seja, da parte superior do vegetal, em direção à parte inferior do vegetal. Esses vegetais, por serem vascularizados, eles já são vegetais de porte médio, tá? O que faz com que a distribuição da sua seiva seja uma distribuição mais elaborada, não podendo ser através de difusão, como ocorre nas briófitas. Então, a presença do vaso condutor de seiva proporciona um tamanho mediano para esses vegetais, de mediano para grande, né? Como a gente vai observar em gimnospermas e angiospermas. Esses vegetais eles já terão a presença de órgãos verdadeiros, né, como raiz, caule e folha, mas ainda não apresentarão semente, flor e fruto. Então, vamos às partes anatômicas desse vegetal. Nós temos raízes, essas raízes são pequenas estruturas formadas de filamentos. Temos uma estrutura como se fosse uma almofadinha, onde as raízes ficarão presas, chamadas de rizoma. Folhas, e essas folhas serão agrupadas em folíolo, tá? A folha, ela vai ter pequenas folhinhas aderidas a elas, chamadas de folíolo. E uma estrutura nova chamada de báculo, que vai ser uma estrutura muito importante na reprodução desses vegetais. Então, vamos lá. Na parte inferior, na parte ventral de cada folíolo, nós vamos ter pequenas pontuações chamadas de soro, tá? Esses soros, eles vão se organizar em vários esporângios que vão se proliferar através de meiose e vão formar os esporos, tá? Esses esporos, é muito importante a gente saber que eles não são sementes e sim estruturas reprodutivas que vão fazer parte da reprodução assexuada das pteridófitas. Vamos iniciar o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Vamos primeiro nomear as partes que já conhecemos. O esporófito, que é a planta inteira, que é o indivíduo 2N. Temos as raízes, estruturas responsáveis por fazer a fixação do nosso vegetal, o rizoma, os soros, que são as estruturas localizadas na parte ventral do vegetal, onde vão estar localizados os esporos, né? E aí esses esporos, eles vão ser levados pelo vento e cair em um substrato onde tenha umidade para a sua germinação. Então, assim que a gente tem a germinação, forma uma estrutura chamada de prótalo. No interior desse prótalo, teremos estruturas reprodutivas chamadas de anterídeo e o arquegônio, que produzirão respectivamente os gametas masculinos e femininos, chamados de anterozoide e oosfera. Na presença de gotículas de água, porque as pteridófitas ainda irão depender da água para a sua fecundação, no interior ainda dessa estrutura chamada de prótalo vai ocorrer a fecundação. Então, depois que ocorre a fecundação, na presença de água, que os anterozoides se deslocam em direção à oosfera, ocorre o desenvolvimento da estrutura chamada de báculo, que vimos anteriormente. Esse báculo vai crescer e vai formar a samambaia adulta, que é um indivíduo 2N, porque tivemos a fusão do anterozoide com a oosfera. É muito importante a gente saber diferenciar a fase duradoura, que no caso das pteridófitas é o esporófito, e a fase transitória, que é o gametófito, tá? Diferente das briófitas.